Amém. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Uma saudação. Uma saudação. Lá onde você se encontra, em La Trilha, São Felipe de Aracuí, Venezuela, com o reverendo Daniel Dias e todos os irmãos lá que estão contigo reunidos e todos que estão através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8, lá na África, na Índia, Europa, Israel e todos os lugares onde este sinal, desde aqui, desde a grande Carpa Catedral em Porto Rico, estiver chegando. Hoje, domingo, 17 de dezembro deste ano 2023. E uma saudação também muito especial ao meu amigo, meu irmão, reverendo Juan Ramos, do Texas, Austin, Texas. Que Deus te abençoe, Juanito, e te guarde e leve bênçãos da parte da congregação aqui a todos os irmãos lá. E também todos que estão nos visitando nesses dias, levem também saudação da nossa parte e que Deus os abençoe também grandemente nessa manhã. Vamos buscar em nossas Bíblias a Escritura, uma porção da Escritura que o nosso irmão William Souto Santiago nos leu nessa mensagem que temos para hoje. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Pregado em 15 de novembro de 2015 em Bogotá, Colômbia. E vamos ler capítulo 21, o versículo 28, onde nos diz: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e no versículo, e uma flecha para a pedra angular, e no versículo 36 deste capítulo 21, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais tidos por digno de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o ministério do fim do século, a qual foi pregada em 18 de maio de 1986 aqui em Caí, Porto Rico, diz: por isso o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor vier, o achar ou encontrar fazendo assim. Vamos ler a porção bíblica. Portanto, também vós estais atentos, pois o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Quem é o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa, para que lhes dê o alimento ao seu tempo? Na Bíblia, ele ali nessa porção desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro, o qual é, veja, a estrela de Davi é formada por duas pirâmides, uma olhando para cima e outra para baixo, a qual nos fala de um duplo ministério. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Bem-aventurado o servo que, quando o seu Senhor vier, o encontre dando alimento a seu tempo. Por quê? Porque se o
contra dando alimento está ainda sob o ministério desse mensageiro, todas as pessoas nessa terra. Se a segunda vinda do Filho do Homem tivesse sido na era de São Paulo, pois teria encontrado São Paulo dando alimento ao seu tempo às pessoas daquele tempo. Mas não ocorreu a segunda vinda do Filho do Homem naquele tempo. Portanto, São Paulo não foi esse servo fiel e prudente, porque é o servo que, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Como? Dando alimento. A mensagem correspondente a esse tempo da sua vinda, do cumprimento da sua vinda. Certamente, esses mensageiros são bem-aventurados, porque eles fizeram o que tinha que fazer em seu tempo. Mas isto já é para a segunda vinda do Filho do Homem. No livro de Citações, nos fala na página 52, parágrafo 453, nos diz: Senhor Jesus, este ministério em breve chegará até o fim. Eu creio que em breve isso se acabará. Eu creio que a vinda do Filho esperado, da semente de Abraão, em breve chegará. Mas que tua palavra pudesse ser cumprida, Senhor. Deixe ser sabido essa noite que tu és Deus e eu sou o teu profeta, ou teu servo, nascido, enviado, ordenado para essa obra, que possa ser um sinal para a igreja, para os eleitos, semente de Abraão chamada fora, que o fim está à mão. E ele escreve ali a semente de Abraão, filho de Abraão, o filho prometido. Agora vejam, há uma porção aqui em Cantares. Vamos buscar Cantares, capítulo 3. Porque vejam como Deus esteve atuando de era em era, e como lemos ali, não ocorreu no tempo de São Paulo, nem de nenhum anjo mensageiro das eras. E vejam, o irmão Branham ali já estava nos falando, e até neste versículo, neste capítulo, ou nessa página 52, parágrafo 454, ele já dizia que diz que pode ser que depois de um tempo que vocês não poderão me ouvir nunca mais. Ou seja, já ia terminar também de Deus atuar por meio dele. Agora vejam aqui, nessa escritura muito formosa, onde o irmão William ali faz uns desenhos, diz, capítulo 3 de Cantares, versículo 1 diz:
De noite, busqué en mi lecho busquei em al minha que cama ama mi alma. aquele a quem ama a minha alma. Y ese es Dios, el creador E esse é Deus, o de los cielos Criador y de la tierra, dos céus e da terra. nuestro todo. Nosso tudo. Y él escribe encima allí, E ele escreve em cima ali, de por las noches, escribe las 7 de edades. noite, escreve as 7 eras. Lo busqué y no Busquei-o, lo hallé. mas não achei. Y al lado, E do lado, él dibuja una piedra angular. ele desenha uma pedra angular. Las edades, entonces, As una flecha eras, hacia então, hacia la parte uma de abajo flecha de las para a edades. parte de baixo das eras, O sea, en todo ese tramo. ou seja, em toda essa parte. Y dije, me E levantaré disse: ahora y Levantar-me-ei rodearé agora por e la rodearei a cidade, por las calles y por las plazas. pelas ruas e pelas praças. Buscaré al que ama mi Buscarei alma. aquele a quem ama a minha alma. Lo busqué y no lo hallé. Busquei-o, mas não Entonces, ahí achei. al lado, Então aí do lado, como si fuera la séptima desenha como etapa, se fosse a 7ª etapa y escribe Apocalipsis e 3. escreve Apocalipse 3. O sea, todo ese capítulo 3. Ou seja, todo esse capítulo 3. Me hallaron los guardas Acharam-me os guardas que rondan que la ciudad. rondavam pela Y cidade. ahí después de la ciudad escribe los E aí 7 depois da ángeles. cidade escreve os 7 anjos. O sea, ve, estaba buscando Ou seja, veio estava a buscando ese esse que ama su alma. que ama a sua alma. Y E sigue diciendo, y les dije, continua dizendo, e disse: ¿habéis visto al que ama mi alma? E eu lhes perguntei: Vistes aquele a quem ama a minha Apenas alma? hube pasado de ellos un Apartando-me eu um pouco poco, deles. ahí dibuja otra vez la parte Aí de abajo desenha outra vez a parte de baixo de las edades. das eras. Apenas hube pasado de ellos un poco. L- O sea, Apartando-me eu um arriba. pouco deles. Então vejam, isso é mais acima. hallé luego al que Logo ama mi achei alma. aquele a quem ama a minha alma. Lo así y no lo dejé. Detive-o e não piedrita deixei. angular y la E aí flecha desenha uma hacia la piedra pedrinha angular e a flecha para a ¿Dónde lo pedra halló? angular. En la piedra Onde o angular. achou? Na pedra angular. Déjame ver. Discúlpenme. Me Vamos a desculpem. ponerlo para que ustedes vean Vamos exactamente colocar lo para que puedan vocês poner vejam exatamente e possam Como é que colocar é aí. aqui? Como é que está aqui? allí. Vamos a ver. Vamos a ver si salió bien. Para que vayan viendo dónde están las. Vamos As ver se saiu bem flechas e para o que que possam ir coloca aí. vendo onde está a flecha e o que ele coloca aí. Dice, hallé luego al que me ama, Diz: hallé luego al que ama mi alma. Logo achei aquele a quem ama minha alma. Lo así y no lo dejé. O sea, se agarró Detive-o, de ou seja, se agarrou dele. él, parte, Aí está a para que vean parte dónde lo para buscó que vejam onde o y buscou dónde lo encontró. e onde o encontrou. Y dice, hasta que E lo diz: metí Até en que casa de mi madre. o introduzi na casa y da en minha la mãe, cámara de la que me na dio a luz. câmara Ahí daquele que está me la piedra gerou. angular. E aí está a pedra angular. Yo os conjuro, oh doncellas de Conjuro-vos, Jerusalém, ó filhas de por Jerusalém, los corzos y por las pelas ciervas del campo, gazelas e corças do que campo, no despertéis ni que hagáis velar não al amor, acordeis, nem hasta que desperteis quiera. o E aí meu dibuja a amor pedra até que angular. ele o queira. E aí desenha a pedra angular. Agora debajo aí onde dice yo os conjuro, Agora en el embaixo aí verso de onde 5, diz eu conjuro,
Eu conjuro-vos, o versículo sellos de 5, Jerusalén, ahí al lado. conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, aí do lado ele escreve as escrituras de Apocalipse 14, Ese es el ángel que viene con el sello de que é o Dios anjo vivo. que vem com o selo do Deus vivo. Apocalipsis 14 del 1 al Apocalipse 14, do 1 9, ao 9, 7 del 2 al 17 7 do 2 ao y 11 17 del 3 al 9. e 11 eso do es los 3 ao ministerios de 9. Moisés y Elías. E esses são os ministérios de Moisés e Elias. Miren a quién encontró ahí, Veja quem encontrou aí, ese que ama su alma. esse que ama a sua A los dos alma. olivos. As duas oliveiras. Ven que los dos olivos los aman, Vem que as duas oliveiras aman a los escogidos de Dios. os amam. Amam os escolhidos de Deus? Ellos han encontrado Eles al que ama encontraram su alma. a ¿Dónde? quem ama a En la sua era de la alma. piedra angular. Onde? Na era da pedra angular. Y ahí es que E aí é que reciben la venida recebe a del Hijo del vinda Hombre con sus ángeles. do Filho do Homem com seus anjos. Ahora vean, Agora vejam, déjalo un poquito si todavía no han terminado. deixa de um dibujar. pouquinho aí, se ainda não terminaram de desenhar. É como quando estava nas universidades que, ou na escola, que Alguien escribiendo y el ainda tinha alguém escrevendo ainda e o professor, alguém, ainda, posso apagar? espérese maestro un momentito que me falta. Não, pera um pouquinho, professor, que falta, Alguien le faltaba assim que todavía algo, faltava alguém algo aí, pode anotá-lo. en algún país si tenía algo que Em algum escribir, país, ya se tinha algo que escrever, já podiam. ya lo quitan. Para já loguinho tiram. Do ladinho depois, no estudo estará tudo que lemos. Miren lo que sigue diciendo. Veja o que continua dizendo. Nosso irmão William aqui diz: El mensajero enviado de parte de o Dios, mensageiro enviado da que parte esté de en la Deus, tierra, que dándole estiver na alimento al terra, pueblo, dando alimento ao en el povo, tiempo en que se cumpla no la segunda tempo em que venida se del Hijo cumprir del a Hombre, segunda vinda esse do será Filho do siervo Homem, fiel y prudente. esse será o servo fiel e Y miren prudente. lo que le espera a E esse vejam siervo fiel y o que prudente, espera esse servo fiel e se Dios lo halla prudente, dándole el alimento se y el Deus o mensaje encontre que corresponde dando alimento para à esse mensagem que corresponde para esse tempo. Bienaventurado aquele servo Bem-aventurado al aquele qual, servo ao quando qual, seu Senhor venga, quando o seu le halle Senhor haciendo vier, assim, o encontre fazendo dándole assim, alimento a los hijos de dando Dios, alimento aos en la filhos de casa de Deus, Dios. na casa de ¿En qué lugar? Deus. En la etapa del lugar santísimo. Em que lugar? Na etapa do lugar santíssimo. La casa es el cuerpo místico del Señor. A casa é o corpo místico do Senhor. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o ¿Sabe colocará. lo que significa eso? Sabe o que Él significa será isso? adoptado. Que ele será adotado. Y todos los escogidos que estarán viviendo en ese tiempo, E todos os escolhidos que estarão vivendo nesse tempo, que estarão sob o ministério desse mensageiro serán bem-aventurado, también adoptados. serão Porque la também transformación adotados. no es otra cosa, Porque sino a la transformação adopción não de é los outra hijos coisa a de não Dios ser a en el fin adoção del tiempo. dos filhos de Deus no Así que fim do los tempo. elegidos Assim que os tendrán la eleitos, bienaventuranza que de la terão a transformación, bem-aventurança da estando transformação, estando vivos, los que serão estarán bajo el os que ministerio estarão sob o desse ministério siervo fiel y prudente desse que estará servo dando fiel e alimento, prudente que estará el dando mensaje alimento, a su a tiempo. mensagem a los ao hijos de seu Dios. tempo, aos Y filhos son de los que Deus. serán adoptados, los que serán transformados, los que estarán bajo ese Eles são os que ministerio. serão adotados, que serão transformados, que estarão sob esse Miren, el ministério. mensaje, o en este Vejam na libro mensagem ou neste livro de adopción o adoptados, de adoção ou adotados, que é dessa cor, en la página 97, na página 97, 97, 98, 97, 98, en este es la 123, nesse a 193, porque hay que ver dónde, o sea, en porque é qué preciso ver dispensación onde ou em que es que dispensação ocurrirá esa é que ocorrerá transformación. essa Miren, dice aquí, transformação. Vejam, diz aqui, ¿creen en las dispensaciones? creem nas La dispensações? Biblia lo dice. A Bíblia En diz, la dispensación de na la plenitud del dispensação tiempo. da plenitude do ¿Qué es tempo. esa plenitud del O tiempo? que é essa plenitude do Hubo tempo? dispensação de- Houve bueno, dispensação hubo uma de... Bom, dispensação de la houve lei uma dispensação da mosaica, lei mosaica, houve uma dispensação de João Batista, houve uma dispensação de Cristo, houve uma dispensação de organização de igreja, houve uma dispensação do derramamento do Espírito Santo, agora é a dispensação de adoção, o que o mundo espera gemendo. E quando
chega o cumprimento do tempo, quando a dispensação do cumprimento do tempo. O que é essa plenitude, cumprimento do tempo? Quando os mortos se levantam, quando pare a doença, quando toda a terra pare de gemer. A plenitude da dispensação do tempo. Observem isso. Observem isto. E ele escreve aí a dispensação da adoção. Continua dizendo nosso irmão William, se esse mensageiro estivesse dando no final do século a mensagem de São Paulo, ou de Lutero, ou de Wesley, ou do sétimo mensageiro, não estaria dando aos filhos de Deus o alimento a seu tempo, porque estaria dando alimento fora de tempo, um alimento para um tempo passado e para pessoas que correspondiam a esse tempo passado. Alimento que correspondia a essa era sétima da igreja gentia, mas ele estará dando a mensagem de grande voz de trombeta. E com essa mensagem, estará chamando e recolhendo todos os escolhidos. Na mensagem, a semente não herda com a palha. Neste livro em espanhol, nos diz, na página 14, 14 e 15, vejam, diz, mas recorde, não há nada mais depois dessa casca. Recorde, não houve mais semente prometida por meio de mulher em nenhum lugar depois de Maria. E não há mais denominações prometidas depois de Pentecoste. É a noiva do rapto saindo dali. A semente, a palavra tornada manifesta novamente. Aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular e escreve rapto. E escreve a noiva para o rapto. Note. Veja quão perto se parece. Mateus disse, São Mateus 24, 24, diz que os dois espíritos nos últimos dias, o espírito eclesiástico das pessoas da igreja e o espírito da noiva das pessoas da noiva, seriam tão próximos um do outro, até que enganariam os próprios eleitos, se fosse possível. Assim de perto estão. Veja como veio pelo talo. Agora note, vamos tipificar algo aqui. Lutero, na era da igreja trazendo a semente noiva, foi o mesmo em espírito. Somente um grãozinho de semente onde Lutero se levantou. Essa foi justificação pela fé. Ele era um tipo de Agar. O talo. Ele escreve Agar é igual luteranos. Note, o Wesley foi um tipo de Sara. Os da Filadélfia, a era do amor, que trouxe a borla. Na era de Wesley houve mais missionários que nenhuma outra era teve. A grande era missionária do tempo de John Wesley. E escreve Sara é igual wesleyanos. Mas Pentecoste representou Maria. Maria, o último estado disso. Agora, ela não era a semente, no entanto, a vida da semente estava nela. E escreve Jesus. E em cima escreve Maria. E escreve Maria Pentecostal. É igual pentecostal. Mas ainda não tinha amadurecido. Me sinto muito religioso.
não tinha amadurecido. Estava ali, mas não estava madura. Ou seja, estava em Maria. Assim é com nossa era pentecostal em que estamos vivendo. Tem que surgir uma palavra de Deus que seja que não seja denominacional, fora dos níveis dessa denominação. E aí desenha uma pedra angular. E à direita aí desenha uma pedra angular e as últimas 3. E volta e escreve dentro de cada uma delas. Escreve a parte de Lutero, escreve Agar, luteranos. Na parte de Wesley escreve Sara, wesleyanos. Na parte de Pentecoste escreve Maria, Maria Pentecoste. E em cima, na pedra angular, escreve Jesus. Lutero foi à casca com sua primeira palavra: o justo pela fé viverá. Wesley teve 2 palavras: santificação. A segunda obra definitiva da graça. Pentecoste teve a terceira palavra: a restauração dos dons. Mas a semente inteira tem que brotar. Veja como eles se denominacionalizaram em uma palavra e outra palavra e outra palavra. Mas tem que ter algo que não pode ser denominacionalizado. É o inteiro da vida, a totalidade da vida que está ali. Tem que se produzir novamente em uma noiva. Não pode haver mais eras da igreja depois desta. E estamos no fim. Irmãos e irmãs, estamos aqui. Chegamos. Graças a Deus. Amém. Agora, vemos que essas coisas são tão verdadeiras como podem ser. Como possam ser. Ainda notamos então, se ela sendo a borla, ou sendo Wesley a borla, Pentecoste então sendo a casca, que é o próximo estado da saída do grão. Mas irmão, irmã, o talo não é o grão, nem o pendão, a borla é o grão, nem a casca é o grão. Mesmo que em cada ocasião que amadurece, se parece mais com o grão. O talo não brilha como o grão. Depois que surge a borla, o pendão, um pequeno bulbo, parece um pouco mais como um grão do que a folha. Que surge depois? A casca. Ela contém o grão. Ela nutre o grão. Agora veja um pouco atrás a promessa que Deus fez a Abraão. Da tua semente, falando espiritualmente. Qualquer de nós conhece isso. Ele estava falando de Cristo, não de Isaac. Por meio da sua semente de fé. Note, o primeiro foi pela serva. Em nada se parecia à promessa. Mas Deus não tem que se retratar da sua palavra por ninguém. Deus disse como viria. E dessa forma virá. Mas Sara, sendo representante da igreja, tipo da igreja, ela encontrou ali que ela disse, bom, eu creio que é um pouco demasiado fenomenal, eu nem sequer posso crer nisso. Assim que tem que tomar a Agar e tome-a por esposa. Vê aí? Aquele talo não se parecia em nada com a promessa. Mas quando Sara saiu, agora isso parecia muito bom, parecia ser muito mais a promessa. Mas mesmo assim não era a promessa genuína, porque Israel em Isaac falhou. E ele escreve, Israel falhou. E negou a semente genuína quando ela veio. Aleluia. Não se excite, não corra. Isso não o aborrecerá. Negaram a semente. O crucificaram e o penduraram na cruz. Como disse Paulo ali. Não a semente da livre ou da serva perseguiu a semente. Não perseguiu a semente da serva, a semente da livre, assim faz a semente da denominação. Persegue o grão genuíno. Sempre tem que ser dessa forma. Eles não herdarão juntamente. Eles não se associam. São absolutamente duas promessas diferentes.
dois tempos diferentes, dois povos diferentes. Um é uma noiva e o outro é uma igreja. Não há comparação entre eles, mas, no entanto, eles não são a semente prometida que viria. Ele escreve do lado portadoras, o forro. Agar, Sara, Maria. Também não foi Sara. Também não foi Agar. Nem foi Sara. Nem Maria foi a semente. E à direita aí desenha uma pedra angular e as eras. As últimas três e também escreve Agar, Sara e Maria. E em cima escreve Jesus. Maria não foi a semente. Ela foi a portadora da semente. Mas ela tinha nutrido, trazido do seu ventre, igual a casca trouxe do seu ventre a semente real. Mas a casca não é a semente. Ela somente está mais próxima da semente e está abraçada ao redor da semente. Bem atrás no talo. A vida está distribuída através de todo o talo. E quando chega ao pólen se concentra um pouco. Mas quando chega na cáscara, está aí mesmo como na semente. E a forma quase igual à semente. Jesus nos disse o que seria nos últimos dias. Seria tão parecido que enganaria os próprios eleitos, se fosse possível. Mas então a semente sai daí. E a casca, a vida deixa a casca. E a casca, a vida deixa a casca. E a casca é uma portadora. E escreve Maria é igual pentecostal. E isso é exatamente o que foram nossas denominações, um portador. E aí desenha uma pedra angular e as últimas três também, eras. Escreve Lutero Wesley. 1, 2, 3. Na sétima escreve 7 e em cima na pedra angular escreve 8. E um 4 do lado. Lutero, Wesley, Pentecoste, e agora é o tempo para que saia a semente. Agora já vão vendo essa trajetória. Vamos continuar. O que continua dizendo aqui nosso irmão William? Este servo fiel e prudente colocará o povo não passando a outra era, mas a outra dispensação. E para passar a uma dispensação se requer um mensageiro dispensacional. Do qual nos diz aqui, nessa mensagem, dores de parto. Onde ele nos levou. Nesses dias, na página 20, diz, não estamos edificando um muro, como começamos com a mensagem de Lutero, continuando em linha reta ou uma mensagem pentecostal. Correto, nós estamos fazendo uma esquina. Estamos edificando edifício. A palavra de Deus é o plano, a planta. Qualquer pode construir uma linha reta. Qualquer pode construir uma linha reta. Mas é necessário um pedreiro para dobrar uma esquina. É necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu para ser enviado para fazer isso. Assim foi em toda a era. E ele escreve um pedreiro, profeta, para dobrar uma esquina. E na era do profeta, a palavra do Senhor vem através dos seus profetas, e eles dobraram aquelas esquinas e fizeram
fizeram aquela diferença. Mas os edificadores queriam construir um muro. Não é um muro, é um edifício. Um edifício de Deus. E desenha a pedra angular e as eras. Continua dizendo o nosso irmão William. E essa dispensação terá uma só era. A era eterna. A era da pedra angular, a era de ouro. Essa será a era representada na cabeça. E aí será onde a segunda vinda do Filho do Homem se realizará. Na era de ouro. A era da pedra angular. Por isso, nenhuma outra era podia dizer que era a era da pedra angular. Nessa mesma mensagem que estamos lendo da semente, não herda com a palha, nos diz na página 25, um pouco antes da 24, diz: Wesley duvidou tal e como fez Sara com a árvore. Ele disse: quando o anjo do Senhor, um homem vestido como um anjo, Deus foi o mesmo Elohim, vestido como um homem que se parou ali com pó sobre suas roupas e disse que ele daria a promessa. E Sara tinha 90 anos e Abraão 100. Escreve 90 sobre 100, 90 anos ela e 100 Abraão. E Sara riu para si mesma e disse: como pode ser isso quando Abraão e eu não tivemos? Bom, não somos como jovens com relação familiar, talvez por 20 anos. Ela era de ao redor de 100 anos, disse: eu ter prazer com meu Senhor, sendo ambos velhos? E sua torrente de vida está morta e sua matriz, e minha matriz secou. Meu seio já se foi, as veias de leite já acabaram. Como eu posso tê-lo? Deus disse: eu prometi. Ele vem de qualquer forma. E ele escreve: o filho vem. E desenha uma pedra angular. Assim fez o Wesley. Como podemos aceitá-los falando em línguas e cura divina e essas coisas? Não é para nós nesses dias. Deus disse: eu prometi nos últimos dias. E ele escreve: 2 dias é igual a 2000 anos. Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu fazê-lo. E ele continuou. E o fez de qualquer forma. E a igreja wesleyana, com todas as suas pequenas irmãs, de pólen, de batistas, presbiterianas, a igreja de Cristo, nazarenos e peregrinos de santidade, irmãos unidos e tudo demais, morreram com isso e a igreja seguiu em frente. Agora, o que fez pentecostais? Se organizaram tal como a palha. Fez a mesma coisa. Se organizou, se estabeleceu a si mesma como a palha. Isso é correto. Pentecoste foi como Maria. Na festa pentecostal, veja o que Maria fez. E aí desenha uma pedra, as eras embaixo, a 7ª era. E uma flecha para a 7ª era. E escreve Maria Pentecoste. O que fez Maria incorreto? Numa festa pentecostal, numa ocasião, ela enfrentou um grupo de sacerdotes e dignatários quando seu filho, ela não pôde encontrá-lo em nenhum lugar. E ela voltou uma viagem de 3 dias. Ela o tinha deixado com a igreja moderna hoje. Ao redor de 3 vezes 5 ou 25, abandonou a igreja ao redor de 50 anos atrás. Ou 75, e escreve Lutero Wesley, WMB, ou seja, William Marion Branham. Agora vejam, essa escritura de cantares ali, o deixou em uma festa pentecostal. Maria voltou com José 3 dias buscando, e escreve 3 eras
e 3 milênios. Ela o esteve buscando. Não podia encontrar. O encontrou. O que ela encontrou? Ela o encontrou no templo, discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes. E aí desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular, do qual, na escritura que tivemos de Cantares, aí nos mostrou. Já tivemos essa base ali para isso que vamos ler. Vejam. E justo diante desses sacerdotes, aqueles dignatários, Maria deixou cair a cortina. Ela fez exatamente a coisa que não deveria fazer. A chamam Deus, a mãe de Deus? Ele escreve ali, depois da festa da Páscoa. Mãe de Deus? Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. E ela disse, teu pai e eu te buscamos com lágrimas, dia e noite. Teu pai disse que eu, reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. Pentecoste, os pentecostais tomaram o falar em línguas. Eles negaram o nascimento da palavra. Vejam. Maria representa ali, está nos mostrando essa sétima etapa, a qual nega esse nascimento. Ali em Maria, ela negou que o nascimento era sobrenatural, tinha sido feito sobrenaturalmente, ou seja, pelo Espírito Santo. Isso é exatamente o que ela fez. Eles tomarão parte dele, mas não o resto. Negou o nascimento da palavra, tal como Maria fez. Mas vigie, não haverá mais organizações depois disto. Olhe a palavra mesma. Só de 12 anos. Uma coisinha pequena lá na casca. Ele disse, não sabeis que nos negócios de meu pai me convencer? A palavra corrigiu a igreja ali mesmo. Ele escreve de 12 anos. E em cima escreveu, os pentecostais dizem que seu pai é o dom de falar em línguas. Mas esse dom não produz o novo nascimento, nem é a evidência. Por que estáis fazendo todas essas coisas? Tu sabes que não podes fazer isto. Nós fecharemos nossas portas, não permitiremos que entres. Não sabeis que nos negócios de meu pai me convencer? Claro, o verdadeiro sobrenatural. Ela reclamou que ele era filho de José, um mero homem, ou que fez Pentecoste. Reclamar que ele é um de 3. Vá. Sim, que isso doeu. Um de 3. Como muitas vezes dizem, sem perceber, que o irmão Branham é um de 3. Agora, mas ele foi todos os 3 em um. Mas os pentecostais, sim, ele é o Filho do Pai e do Espírito Santo. Vá. Mas a real palavra verdadeira fala aí mesmo e diz, eles não são 3 deles. Há um deles. Não conhecem a palavra de Deus? Não são 3, mas um. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve Moisés, Elias e Jesus, um são. São um. Agora,
Veja um pouquinho aqui, continua dizendo nosso irmão William, a sétima era e os da sétima era não podiam dizer nós somos da pedra angular, porque eles estavam mais abaixo e os anteriores a eles mais abaixo ainda. Mas depois da sétima era, somente resta a era da pedra angular, onde serão chamados e recolhidos com grande voz de trombeta todos os escolhidos. Aí será o lugar onde serão colocados os escolhidos sob o ministério do fim do século. Agora continua dizendo aqui, um pouquinho mais aqui do que estamos lendo. Vejam. Continua dizendo nessa mensagem. Notem, não haverá mais portadores e igrejas mães, denominações, depois dessa casca portadora, porque depois da casca não há mais. Aí diz uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular, e escreve casca. Não há mais. Não ficou nada então, a não ser o grão. E é isso correto? Tem que ser o grão, tem que ser o mesmo tipo que entrou na terra, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre. Um Espírito veio sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Vem? É a reprodução de novo do grão. E desenha uma pedra angular. A palavra, ainda jovem, falou por si mesma. Não sabeis que nos negócios de meu pai me convenceram, ou seja, aos 12 anos. Por isso a palavra ainda jovem. Aí está o segredo da mensagem agora. Exatamente o negócio do Pai. Qual é o negócio do Pai? Você poderia pensar o que os negócios do Pai era para ele? Cumprir o que Isaías disse. Escreve os negócios do Pai. Uma virgem conceberá. Cumprir o que Isaías disse outra vez. O manco saltará como servo. E todas essas coisas que aconteceriam. Como disse Moisés, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos como eu. E desenha uma estrela de Davi e escreve, profeta como eu. Era o negócio do Pai, o cumprir aquela palavra. Bom, se isso veio através daqueles talos, aquelas mulheres naturais, o que desses talos, dessas mulheres, igrejas espirituais? Igreja significa mulher. Ou mulher significa igreja, o melhor. E escreve, mulher é igual a igrejas. É isso correto? Então, o que é agora? Devemos estar nos e desenha uma pedra angular. Mulheres significa igrejas. Há um lugar aqui nessa mensagem de adotados. Onde fala de a sensação ou as sensações que não haja lá, ou que aqui não haja lá, onde diz, creio que está relatando o da sexta dimensão. Aí nós nos movemos a isso, eu tinha lido nesses dias, mas vejam, porque se mulheres representam igrejas, ou seja, não
pode-se abraçar as igrejas, denominações e coisas assim por diante. E há um lugar onde ele fala disso. Vamos dizer que tem a ver com como devemos atuar, que mesmo que a pessoa faça com sinceridade, mas temos que atuar conforme a sua perfeita vontade e que tudo que fizermos, ele se agrade, e se é algo que precisa ser corrigido, pois corrigimos. E não é que entremos a fanatismos, mas se há algo que está incorreto, o corrigimos, porque o que desejamos é estar bem. Se encontraram, vamos ver se me enviaram, é um lugar aí onde ele está contando me mandaram o extrato, mas para dizer aqui a página do livrinho. A adoção 4. Vamos ver aqui. Aqui. Adotados 4. Na 127. 127, 128 e 129, todo este relato, vejam, é aqui que está relatando, nesta ocasião ele relatou também essa experiência que teve. Na 128, vejam, para seguir aí a linha aí, ele disse, são teus convertidos, aleluia, são teus convertidos. São os que vê aquela parada ali, ele escreve, sexta dimensão. A mulher mais linda que jamais tenha visto. Disse, ela tinha mais de 90 anos quando a guiaste a Deus. Com razão ela clama. Querido meu irmão, disse, nunca envelhecerá mais. Ela passou disso. Ela está no esplendor da juventude. Aqui está em pé. Não pode beber água fria, não necessita. Não se pode deitar e dormir, porquanto não se cansa. Não há amanhã, nem ontem, nem nada. Estamos na eternidade agora. Mas algum dia glorioso virá o Filho de Deus e tu serás julgado segundo a palavra que pregaste. Ó irmão, e escreve WMB será julgado. Eu disse, terá Paulo que trazer seu grupo? Sim, senhor. Eu disse, eu preguei exatamente como Paulo disse. Eu nunca desviei, nunca entrei em credos de igreja ou outra coisa. Permaneci igual. E todos eles gritaram unânimes. Nós sabemos isso. Estamos descansando com segurança. Disseram, tu nos apresentarás a Ele, então regressaremos à terra outra vez, para viver para sempre. Ó, vá. Nesse momento, comecei a reagir. Olhei, deitado ali na cama, e eu vi meu velho corpo aqui envelhecendo e enrugando e encolhendo e doente e aflito, e vi minhas mãos atrás da minha cabeça. E pensei, terei que regressar nessa coisa outra vez? Ou seja, ele estava assim, recostado, dormindo para trás com as mãos na cabeça.
terei que regressar nessa coisa outra vez. E eu continuava ouvindo essa voz. Continue persistindo, continue persistindo. Eu disse, Senhor, eu sempre criei em cura divina. Eu continuarei crendo, mas eu persistirei, pressionarei por essas almas. Assim seja, terei tantos ali. Me permita viver muito e colocarei outro 1 milhão no céu. Me deixe ficar até que saibas. Não me importa que cor, que credo, que nacionalidade, o que forem. Todos são um quando chegam lá. Essas velhas linhas divisórias desapareceram. Oh, eu posso ver essas mulheres tão bonitas e toda chegava até embaixo, cabelo longo, chegando até as calças, saias longas, chegando até embaixo, estavam descalças. Ver aqueles homens com cabelo até o pescoço, vermelhos, negros e todas as cores diferentes. E eles me abraçavam. Eu os podia sentir. Sentia suas mãos. Deus é meu juiz. Com este livro sagrado aberto, podia senti-los, o mesmo que sinto minhas mãos na minha cara. Porque ele, há outro lugar onde ele diz que se beliscou, e ele sentia. Olhava seu cabelo e tocava, tinha todo o seu cabelo. E os podia sentir o mesmo que sinto minhas mãos na minha cara. Eles estavam me abraçando. Não havia sensação de mulher como haveria agora. Não me importa quão santo você seja, quem fores, que tipo de pregador você for, sacerdote ou o que for. Não há homem que permita que uma mulher o abrace sem ter uma sensação humana. Essa é exatamente a verdade. Mas, irmão, quando você passa entre aqui e lá, não é dessa forma lá. Agora, é melhor apertar a mão. E muitos se aproveitam para abraçar uma mulher. Vejam isso. Não está bem. Mesmo que haja uma boa intenção, Deus vai nos ajudando, porque nos amamos. E como expressamos? Muitas vezes é abraçando, nos abraçando. Mas, se em algum momento, pois, não fazemos por fanatismo, mas para agradar a Deus. E se Ele não vê bem, melhor. Apertamos as mãos, nos dizemos, Deus te abençoe, mas no coração nos abraçamos. E assim vamos cumprindo o que lhe agrada a Ele. Que se esquece alguém porque de um dia para o outro, aí tende aí uma vez a abraçar, mas Deus conhece o nosso coração e que vê aí a intenção que há, que nunca haja maldade no coração, nenhuma intenção má também, porque recordem que Deus vê e esquadrinha as intenções do coração, mas Ele conhece nosso coração, que nos amamos uns aos outros e o melhor demonstramos com isso, que nos amamos. Por isso, se aquela criança que dizia, não sei que mensagem foi, que dizia, mamãe, mas eu quero um Deus de carne, vem, porque que eu possa abraçar, porque ele diz, Deus está conosco, Deus está contigo, sim, mas eu quero de carne, que eu possa senti-lo, que cuida de mim, vem. O ser humano sempre tende a essa inclinação. Mas vejam,
Isso não quer dizer que você faz, vai agora se... Não, siga em frente. Deus vai nos ajudando e vai nos corrigindo. Às vezes a pessoa faz espontaneamente. Mas, irmão, quando você passar daqui para lá, não é dessa maneira lá. Oh, vá. Assim, então, lá. É impossível. Tudo é amor. Irmão, tudo é real. Irmã, tudo é real. Não há morte, nem dor, nem ciúmes, nem nada. Nada pode entrar ali. Somente a perfeição. Para isso é que estou me esforçando. Para isso estou colocando. Disse, ó Senhor, para isso é que estou aqui na igreja, tratando de colocar a igreja em ordem. Dizendo, irmão e irmã, somente há uma coisa que pode entrar nisso. Isso é amor perfeito. E aí desenha uma pedra angular. Bom, isso entrou aí. E o colocamos aí, talvez não era o... Não vai com a linha que estamos mais. Já aí isso. Ele nos permitiu vê-lo. Que Deus nos ajude. Agora, continuamos, diz. Estou na página 25 embaixo, onde ele diz, mulheres é igual a igrejas. Então, o que é agora? Nós temos que estar nos negócios do nosso Pai. E aí desenha uma pedra angular. O trigo responderia ao grão. Sim, Senhor. O que deve fazer? Vindicar Malaquias 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreus 13:8, vindicar São João 14:12, vindicar toda a sua palavra. Vindicar Hebreus, quero dizer Apocalipse capítulo 10, da abertura dos 7 selos e os mistérios de Deus. Até a semente da serpente, e tudo seria manifesto. Casamento e divórcio, e todos estes mistérios que estiveram escondidos sob os pilares de todos esses anos, dos teólogos e assim por diante. Mas a hora é agora. Esse é o negócio do Pai. Creem que eles receberiam? Eles querem ser cerimoniosos e dizer, nossa denominação não nos ensina isso. Mas a Bíblia faz. Isso é correto. Deus o vindica de que é verdadeiro, seguro que é. Cumprindo essa era, quando os 7 selos estão provando que as denominações só foram portadoras. E escreve palha. Hoje. Esse é outro dos negócios do Pai. O provar. E o negócio do Pai agora é mostrar a vocês que essas denominações não são dele. São um sistema feito por homens que negam a palavra. Isso é correto. Note, você diz, Maria, a grande virgem, na cruz, ele nunca chamou mãe, ele a chamou mulher. Portadora, não mãe. Não, não é verdade? Ela era portadora da palavra, mas ela não era a palavra. Ele era a palavra. Oh, sim. Note também, ela não foi identificada na ressurreição com ele. Ele morreu e ressuscitou, porque ele era a palavra. Ela era uma portadora. Ela morreu e ainda está na sepultura. Isso é correto. Ela foi somente uma portadora, não sua mãe, não Deus. Ela foi somente uma portadora como são as igrejas. Isso é correto. Mostra que foi somente uma portadora, não a palavra. Terminemos dizendo isto. Ó, falcões pentecostais, saltando ao redor como abutres, participando do mundo, igual como os demais fazem, tendo aparência de piedade, suficiente para enganar os eleitos. E escreve, falcões é igual pentecostais.
Se fosse possível, mas negando o poder, como diz o profeta, um exemplo perfeito do que diz a palavra de Deus. Seria nos últimos dias uma era da igreja de Laodiceia nua, cega, miserável, pobre, destruída e, sem saber, reclamando ser grande e rica, sem necessidade alguma, e não sabe que mudou de falcão, irmão similar a um profeta, para guardar a palavra de Deus reta. Ela se tornou em abutre. E está alimentando suas pessoas com coelhos mortos eclesiásticos. E escreve parábola, falcão, coelhos. Isso é exatamente correto. Despertem. Homem, como espera estar identificado, ou herdeiros como as águias, com as águias, quando ocorrem tais coisas como essa, nessa grande hora, quando o rapto está à mão? Nessa mensagem, há um homem que pode acender a luz. Nos diz, num escrito, vamos ver aqui. Página 24, vamos ver se é a 24. Página 24 diz, detenha-se um momento. Detenha seu gravador e faça a pergunta. Por que homens religiosos, bons homens, por que José questionava? Vê? Porque ele nunca examinava a Escritura. Por que os sacerdotes questionaram? Uma razão. Eles não fizeram, eles não sabiam. Nicodemos expressou bem isso. Ele disse, mestre, sabemos que tu és um mestre de Deus. Ninguém poderia fazer o que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Estamos conscientes disso, mas o que houve? Suas tradições impediam que eles o fizessem. E escreve, porque não esquadrinharam. E atrás nesse escrito ele escreve, por que rejeitaram a luz? Porque nunca esquadrinharam a Escritura. E o credo os cegou. Agora continua dizendo aqui, ó cristão, aí onde diz, o rapto está à mão, desenha uma pedra angular e as eras. Diz, ó cristão, ó crente, se você foi só um crente parcial, continue assistindo a essas reuniões por uns dias mais. O farão? Temos algo aqui que eu creio que o Senhor quer que vocês saibam. Nessa tarde não posso ir mais além. Tenho que fechar. Talvez terminar amanhã pela noite. Mas, vejam, inclinemos nossos rostos por um momento. Eu não quero que vocês notem na gramática que uso, mas eu quero que tomem aviso por um momento ao que disse. É suficiente, claro, para que entendam. Estou seguro, se vocês desejam, se você está aqui nessa noite e você está sem essa experiência. Eu não digo, você dirá, eu dancei em espírito, saltei por todos os lados, sim. Os falcões fazem a mesma coisa. É como os corvos e os abutres. Eu não estou perguntando isso. O que você está comendo? Onde você obtém sua dieta diária? De onde você se alimenta? Da palavra de Deus ou de alguma antiga carcaça que foi usada lá atrás, anos atrás? É sua experiência ainda nessa noite com algo que você obteve muitos anos atrás? Ou é novo e fresco nessa noite? E escreve maná novo. E desenha uma pedra angular e as eras. Maná novo que acaba de cair do céu. E você está alimentando sua alma com isso e buscando algo bom
buscando amanhã, buscando algo bom e melhor? Agora, vamos fazer uma pausa aqui. E veja o que ele diz. Nosso irmão William continua dizendo, ele vem dizendo, diz que ali será o lugar onde serão colocados escolhidos sob o ministério do fim do século, ou seja, na era da pedra angular, em cima. E diz nosso irmão William, e quem quiser ir fora da era de ouro, da era da pedra angular, da era da vinda do Filho do Homem, da era do ministério dos anjos do Senhor, do ministério do fim do século, quem quiser ir, pode ir. A pessoa que se vai da era da pedra angular não pode subir mais, porque essa é a parte mais alta do corpo místico do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte mais alta da pirâmide espiritual. Quem sair da era da pedra angular, acontece o mesmo que a pessoa que estiver no topo de um monte e quiser se atirar dali. O que acontecerá? Irá em costa abaixo, e não sabe em qual das eras do passado se deterá. Tudo depende de qual era. Alguém tire a mão, o agarre e diga, fique aqui conosco. E vejam no livro de citações, porque essas eras passadas morreram, mas alguém é quem as governa. Página 162 do livro de citações. Parágrafo 1437 diz, em cada era, sempre foi que Satanás tenta perverter essa palavra a eles, fazendo que eles vejam alguma outra era. E aí escreve, Satã lhes perverte a palavra, fazendo ver outra era. Satã lhes perverte a palavra, fazendo-os ver outra era. Esses são os que dizem, vem, fica aqui conosco. Você saiu daí, mas venha para cá. Agora continua dizendo o nosso irmão William, então podemos ver que nesse tempo havia mensageiros do precursor e mensageiros do precursado. Os do precursor não podiam caminhar para trás, porque perdiam terreno, perdiam uma era, a era da pedra angular daquele tempo. Mas os mensageiros do precursor podiam caminhar em frente, para cima, para se colocar na era que lhes correspondia na dispensação do mensageiro dispensacional. E assim será no fim do século. Na página 167 do livro de citações, também nos fala algo ali. Parágrafo 1490. E vocês têm que morrer na era pentecostal. Deixar nada disso sobrado. Queimá-lo com fogo. Porque vai ser queimado como o talo de onde saiu o trigo. O talo, a denominação, tem que ser queimado. Por isso, não levem sua denominação à mensagem nova. Esta é a palavra. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E em cima desenha uma pedra angular e como trigo assim, como uma espiga de trigo, e um sol, e raios de sol. Vamos ver aqui algo.
Miren lo que sigue diciendo él. Veja o que ele continua dizendo. Sigue diciendo nuestro hermano William. Continua dizendo o nosso irmão William. Pero él nos dirá, Mas ele nos dirá, si alguno se quiere ir, se alguém quiser ir, pues pois puede ir. pode ir, Entienda mas que va a entenda que vai descer. Entonces baje al mensaje Então, del precursor, desça a E aí mensagem do esquadrinhe precursor bem e aí tudo o que esquadrinhe ele bem disse tudo o que ele precursado. disse do precursado. Por eso él decía que esos Por isso ele mensajes dizia que essas mensagens, de los cuales das quais se prepararon, foram ese libro con preparados, extractos se preparou este livro com extratos, donde onde él allí nos dice en ele esa ali introducción nos diz nessa introdução que que eso es para Isso cuando se esté cumpliendo, é para quando estiver se no se nos cumprindo, pase por alto, não nos passe despercebido, porque como fue precursado, porque como foi precursado, assim es que se está cumpliendo. é que está se cumprindo. E aí esquadrinhe bem todo o que E aí esquadrinhe bem tudo que ele disse, tudo que ele disse do precursado. Aí esquadrinhe bem tudo que ele disse que faria, o ministério do fim do século, que chamaria, juntaria com grande voz de trombeta todos os eleitos. No livro das Eras, aqui é onde está uma parte onde ele explica essa parte de esquadrinhar eras, editado, página 262, página 262, diz, dessa é a 262, diz o Senhor, esquadrinha os rins. A palavra esquadrinhar quer dizer rastrear ou inquirir. Deus rastreia nossos pensamentos, rins. E escreve rins é igual pensamentos do coração. E também escreve o que faz os rins, ou faz os pensamentos, filtram e purificam. Ele sabe o que está em nossos corações. Ele vê nossas obras, as quais são uma manifestação clara do que mora em nós. É do coração, e escreve alma, de onde procede a justiça ou a maldade. Nossos motivos, nossos propósitos, tudo é conhecido por Ele, sendo que Ele toma conta de toda ação. E toda ação e toda palavra será trazida a juízo, quando for apresentada a conta de nossa vida. Não houve temor de Deus na videira falsa, claramente pagarão. Porque todos os que invocam seu nome devem viver como convém a santos. Pode ser que enganemos as pessoas, mas nunca enganaremos a Deus. E desenha uma estrela de Davi. E no livro de los sellos também nos diz, e no livro dos selos também nos diz, na página 479, aí está orando, nessa oração, ao final do sétimo selo, diz: nosso Pai Celestial, faça que as pessoas entendam. Ó Senhor, estou seguro que há aqueles que não entendem, mas Pai, faça que conheçam o objetivo e que entendam
que é tua graça para eles, a qual permitiu que essas coisas fossem reveladas. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo conhecimento dessas coisas que tu nos revelaste. Eu oro por cada um presente, por cada um que assistiu a esses cultos especiais. Se há aqueles que não creem, conceda, Senhor, que cheguem a ser crentes, que se tornem crentes. Eu oro por todos aqueles que cheguem a escutar a mensagem por fita. E se isso chega, como sem dúvida será, a lares e lugares onde há incrédulos e há diferenças, Pai, eu rogo por cada um, para que antes de que falem uma só palavra blasfema contra, que primeiro se sentem e esquadrinhem as Escrituras, à luz do que foi dito. E aí desenha uma estrela de Davi em ambos os lados. Depois, Senhor, que digam que verdadeiramente são sinceros e que querem saber se isso é verdade ou não. Vejam que tremendo pedido fez ali o irmão Branham depois do 7º selo. Porque seria... Veja, um pouquinho antes ele tinha dito, diz, isso não deveria ser de tropeço para ninguém. Está algumas páginas anteriores, a 475. Agora, isso não deveria ser de tropeço para ninguém. É de justificação, é da justificação à santificação, e daí segue o batismo do Espírito Santo, e depois ouvir isto. Escreve a vinda do Senhor, o 7º selo. Simplesmente estamos chegando mais perto de Deus a cada passo. O que é que não deveria ser de tropeço? O cumprimento do 7º selo, o cumprimento da vinda do Senhor. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Depois perceberá que o que fez foi descer. E então poderá dizer, eu, o que fiz foi descer. Como voltarei para lá? E darei a cara a essas pessoas que estão lá em cima. E agora, o que eu estou é atrasado. Me coloquei numa dispensação que já tinha passado, em uma era que já tinha passado. Vejam, por isso, ele pode ter dito, e o desejo dele para todos os irmãos sempre era, que Deus permaneça, que seja vivo, que seja transformado. E pode receber todas essas bênçãos dessa palavra, mas se sai da dispensação, onde essas promessas vão se cumprir, não lhe valeu de nada escutar essa palavra, porque ele mesmo as lançou por terra, não valorizou as palavras desse poderoso profeta. Ele fala, mas as bênçãos são para aqueles que creem e para quem estiver no lugar e na era correspondente para recebê-las. Ele poderá dizer, tu vai ser transformado, tu vai permanecer vivo e poderá fazer todo o trabalho lá, ter feito todo o trabalho. Uma obra grandíssima, mas se sai do lugar onde estão as promessas e onde vão ser cumpridas essas promessas, não vão se cumprir nessas pessoas. Continua dizendo. Está falando dessa pessoa que saiu. Como eu faço agora para sair dessa era, depois que tinha me tirado daqui? Porque os que estão aqui, na 7ª era, não querem me deixar ir. O único que pega ali nessa era é Satanás, por meio de seus instrumentos. E veja o que continua dizendo aqui. Onde nos detivemos, nessa mensagem, a semente não herda com a palha. Nos diz, note,
No habrá más portadores de iglesias Não madres. haverá mais portadores de igrejas Vamos a mães. pasar a la 27. La 27 Vamos es passar a 27. Na 27 é. página 27. Página Ahí fue que 27. nos detuvimos. Aí foi que paramos. Diz, Dios Deus, querido, querido, soy tan solo responsable por decir la sou palabra somente responsável por dizer a palavra. y por estas pequeñas parábolas E por simples, essas pequeños pequenas tipos, parábolas simples, pequenos que tipos, vea la gente que unos no que as serán pessoas herederos vejam con los que uns otros. não serão herdeiros com os Y outros. conocemos que E en los últimos conhecemos días habrá gente que que será raptada nos a últimos los dias cielos. haverá pessoas que serão raptadas Y aos algunos céus. de ellos estarán E aquí alguns cuando deles Jesús estarão venga. aqui quando Jesus Y vier. estamos esperando porque Él E venga estamos aún esperando esta que noche. Ele venha ainda Y nessa yo estoy noite. pensando acerca E de eu estou 30 ou pensando 35 años de atrás, 30 ou 35 anos atrás, ajoelhado aqui talvez nessa mesma hora da noite, 30 ou 10, às 9h30 ou orando 10, por padre que orando estava por perdido. um pai que estava perdido. Y él escribe allí E ele escreve ali, el papá del hermano Branham. o pai do irmão Branham. Esta noche, Señor, Nessa noite, estoy orando Senhor, por muchos padres. estou orando por muitos madres, pais, irmãos, muitas irmãs. mães, irmãos e irmãs. Tendrás misericordia, Dios querido. Terás misericórdia, Deus Es querido. demasiado tarde ahora para hacer algo É muito por tarde mi pai. agora para fazer algo pelo meu pai, porque já tinha morrido. Já não se podia fazer nada por Él ele. ya pasó más allá de las Ele fronteras já de esta passou vida. além das fronteiras dessa Y pronto, vida. Señor, E em breve, Senhor, todos nosotros pasaremos todos passaremos ese camino. por esse caminho. También yo debo ir en esa Eu dirección. também devo ir por Todo esse hombre, caminho. mujer, niño o niña, Cada homem, aquí mulher, tiene que ir por criança, ese menino ou camino. menina, tem que ir por esse Ya caminho. nosotros se nos Nós pedirá cuenta por seremos lo que hagamos responsáveis con pelo la que palabra de Dios. façamos com a palavra de Deus. Y él escribe, se nos E pedirá ele escreve, cuenta por lo que hagamos. será pedido contas pelo que fizermos com a palavra. Miren en el libro de citas Vejam no livro de citações, há uma parte que él aqui nos habla en la que ele nos fala 134, na 134, página 134, página 134, párrafo 1196, parágrafo 1196, y es el deber de un ministro e é o dever de um ministro, cuando cualquier pregunta se quando levanta, qualquer pergunta é trazida, que ele resolva isto e então prove diante das pessoas, que eles possam entender, porque ninguém quer ser encontrado errado, mantendo-se na coisa errada. Ou seja, que a responsabilidade é muito, mas muito grande para os ministros. Se o irmão Branham e todos os 7 anjos mensageiros serão julgados, também o serão os ministros. E toda pessoa. Mas a responsabilidade maior é um ministro. Agora continua dizendo, veja, quão pequeno parecia que o homem à vista de Davi. Quando cuspiam nele, quão pequenos pensarão aquelas pessoas que cuspiram sobre Jesus a palavra. Quando ele regressar novamente, aqueles que o trespassaram, quão pequeno se sentirá as pessoas que puderam caminhar daqui e ainda vendo, e não somente em grandes palavras em grego e demais, mas na natureza clara que nos ensina a Deus, o Criador, podem ver os portadores da palavra e ver a palavra mesma e conhecer a hora em que estamos vivendo. E o tempo da colheita está aqui. Deus querido, que não demos as costas por nenhum engano do mundo, mas que nos permita nessa noite receber Ele com todo o nosso coração. Agora veja o que ele diz aí, ele escreve em cima, os que os trespassaram o verão. Agora recordem que a terceira etapa, na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo. E aí é onde ele diz, vejam que aí, ele diz, como voltarei lá e darei a cara a essas pessoas que estão ali em cima, depois que fizeram o que fizeram.
Diz, com que cara? Por isso é que quando os irmãos de José, quando ouviram, e ele se revelou, disse, sim, agora sim, tudo que fizemos, o vendemos, mas ele disse, para a preservação da vida foi feito, assim que fiquem tranquilos, mas vejam que sempre, ao final, tiveram que reconhecê-lo. Ao final perceberão o que fizeram. Se darão com a palavra. E Senhor, cria em mim um bom espírito, o espírito de vida. Cria em mim um bom espírito, espírito de vida, que eu possa crer em todas as suas palavras e aceitar Jesus a palavra, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E creiamos hoje na porção que está reservada para essa era. E aí desde uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. E continua dizendo o nosso irmão William, é mais fácil descer do que subir. Por qualquer coisa, pode-se descer. Nessa mensagem já saiu o sol. Essa porção aqui que lemos já, onde nos mostra ali, a essa pessoa que quis andar por essa estrada, página 33 embaixo, de Já Saiu o Sol. Diz, uma vez, há muitos anos, me lembro quando primeiro comecei a pregar. Estávamos vivendo aqui em cima na estrada, na própria estrada, justo aqui mesmo, aqui em cima. E estava pregando aqui mesmo, nessa igreja, e ela sonhou um sonho, sua mãe, a mãe do irmão Branham, sonhou um sonho, que eu estava aqui em pé ao lado de uns 3 degraus, e escreve os 3 degraus, e estava em pé pregando a todos aqueles que deviam subir a esses 3 degraus até que chegasse na estrada. E na estrada havia uma pequena linha branca como pérola, que corria diretamente para as portas do céu, para as portas de pérola. E essa pérola tinha sido estendida até a parte superior desses degraus. Se isso não é exatamente minha mensagem hoje. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Aí desde uma pedra angular e as últimas 3. 1, 2, 3. Agora, estava dizendo que uma pessoa tem que vir por estes 3 degraus para poder caminhar sobre essa estrada. E disse que se aproximava uma dama. Agora vocês sabem que tipo de sapatos usavam as pessoas há 35 anos atrás. Bem, se aproximou uma dama, estava vestido um par de sapatos muito altos, como os que usam hoje em dia, sapatos de salto altos, pontiagudos. Ela se aproximou e eu disse, espere um minuto, irmã. Espere um momento, irmã. Ele escreve os saltos. Espere um momento, irmã. Com isso, você não pode caminhar essa estrada. Eu disse, você não pode fazer isso. Ela disse, Ela disse, olhou o restante das mulheres e disse, não creio nele. Ele é um louco. Vem. Não creio nele. Eu mostrarei que posso ser justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e ainda caminhar ali. E ela, eu simplesmente a deixei ir. Não podia fazer nada mais com relação a isso. Não podia detê-la. E ela deu um salto para a estrada. Olhou para trás onde as irmãs e disse, vem. Eu disse. Aparentemente não aconteceu nada. Ela começou a correr. E ela, vocês sabem o que a Bíblia diz no capítulo 5 de Isaías. Isaías 3,16 diz que elas são pescoço erguido, elas têm que sê-lo. E estão
tem que ser assim, vão tienen que danzar, dançando, tienen tem que desviar, dançar, tem van que danzando mientras balançar, vão dançando Mientras enquanto hacen, fazem isso, con enquanto sus fazem, tacos, ven, las com hijas os de seus Sión en los días saltos, finales. vem as filhas de Sião nos últimos dias. Y ella se puso en marcha E ela essa carretera se tão colocou em forte marcha como por podia essa correr. estrada tão forte como podia Después de correr. un rato, E, el passando o camino se momento, estrechó más. o caminho se estreitou mais e mais. Ella comenzó a dar vueltas Ela y começou a dar danzando desse voltas modo, e dançando allá desse modo ella e, de repente, E ela mamãe foi dijo, caindo "Los por um gritos lado. E mais mamãe horríveis disse, os gritos que mais alguma vez horríveis conhece em minha que vida alguma vez era ouvi essa na minha mulher vida caindo era essa mulher dentro caindo daquelas flamas e dentro bajando, daquele fogo e bajando, fumaça, descendo, bajando, descendo, desse descendo, desse Dijo modo. que yo me volteé y dije, Disse que "Ven, eu dei a meia volta e disse, a vem. la verdad, Na ella verdade, obedeció ela todo, excepto obedeceu tudo, una menos palabra. Ven, uma palavra. todo Vem? excepto una Tudo, palabra. exceto uma Por eso palavra. dice allí Por isso ele que diz ali para bajar, que para dice, por descer, cualquier cosa se diz, puede bajar. por qualquer coisa pode descer. Seguro. Las mujeres Seguro, pentecostales as mulheres pueden ser pentecostais salvas, santificadas, podem ser llenas com o salvas, Espírito santificadas e cheias do e Espírito luego Santo e depois falhar. Absolutamente. Absolutamente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Isso pode ser, vem? E ella Vem? no falló. E ela como falhou. dije, E como eu disse, Ella vem? hubiese entrado bien, Ela teria entrado sem pero problemas. ella falló Mas en vejam, ela falhou atender. em atender, diciéndole lo que estaba más adelante. dizendo o que estava mais Era adiante. escrito el evangelio por medio de los E discípulos, de los ele apóstolos, escreveu o evangelho por e a meio dos doutrina dos discípulos, dos apóstolos e apóstolos e a profetas, e assim doutrina dos sucessivamente. apóstolos e profetas e E assim eles por não diante. atenderão. E eles não atenderão. Agora vejam, como ella falló en una cosa. como ela em falhou numa atender. coisa, diz, em atender. Y dice el hermano William, E diz o irmão William, es más fácil bajar que subir. é mais fácil Por descer que cualquier subir. cosa se puede bajar, Por qualquer coisa pero se pode para descer. subir, Mas para solamente subir, hay una forma. somente há uma forma. Y esa es la gran voz de trompeta E é a llamando y grande voz de recogiendo a todos trombeta los chamando e escogidos. recolhendo todos os Y escolhidos. el escogido sube cuando escuche E o esa escolhido gran voz de sobe trompeta. quando escutar Y de essa grande todo voz de corazón trombeta. dice, E de todo o "Esto era coração lo que yo diz: estaba esperando". isto era o que eu estava esperando. Eso es el Isso é ministerio del fin del siglo. o ministério do fim do século. Y en la página 144 del libro de E na citas, página 144 do livro de citações, nos dice nos diz, en el párrafo 1287, no parágrafo 1287, entonces, então, después de que él reconoció depois de que ele que la reconheceu verdadera palabra de que a Dios verdadeira palavra fue de Deus comida para águilas, foi comida para águias, entonces ustedes dejaron la otra então cosa. vocês deixaram a outra Entonces coisa. ustedes han sido Então formados vocês en la foram imagen formados viviente. na Y imagem escribe vivente. teofanías, E escreve del teofanias Dios viviente, do Deus vivente y angelicales, teofanías e angelicales. angelicais, teofanias Ustedes angelicais. oyeron Vocês de sus ouviram teofanías. das suas teofanias. Y escribe oír de la E teofanía. escreve ouvir da teofania. La teofanía escribe al A lado también, teofania escreve do lado y também escribe e hechos escreve a imagen de Dios. Es feitos igual, à imagem de Deus. É igual teofanías. teofanias. Por eso es Por isso é que los que están que en la os edad que de la estão piedra angular na era da pedra angular es porque han escuchado esa voz, é porque escutaram essa han voz, escuchado escutaram sus teofanías. das suas Eso es lo que teofanias. muestra E isso é o que mostra que usted tiene teofanía. que você tem Porque usted teofania. está Porque en você la edad está de la piedra angular, na en la era da dispensación pedra del reino. angular e na dispensação do reino. Están preparados E estáis para la preparados venida del Hijo del Hombre. para a vinda do Filho do Homem. Nos ponemos en pie Nos colocamos em pé y así dejamos, e assim deixamos neste de tema, lo cual en estos días do qual nesses vamos a dias seguir hablando vamos continuar falando de la venida da vinda del Hijo del Hombre, lo cual do Filho do Homem, o qual Él viene con sus ángeles, ele vem com seus lo anjos cual está e do en qual está cumplimiento em de una cumprimento manera tan y tan de uma sencilla. maneira tão e tão simples. En
Esta mañana hablamos de Nesta manhã falamos de la primavera. Ahí da con las primavera, estaciones aí as estações que abarca que abrange marzo, de março, marzo 20 y algo, março 20 e pouco, hasta junio Até 20, por ahí. junho 20 por aí, O seja que marca marzo 20. março, 20 de março. Me lo pusieron en marzo Me colocaram 20 de março, 19 a junio 20. 19 de março a junho, a 20 de junho, 21. Por aí, ou seja, miren vejam como como el mes de abril, o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho são os dias, são os meses da primavera, en donde Dios ha cumplido en esta tierra, onde Deus cumpriu nessa terra essas manifestações tão grandes, y a él y le ha agradado la primavera. a Ele lhe agradou a primavera. E, Por eso las fechas de agosto, por septiembre, isso, octubre, por ahí, as datas de agosto, setembro, outubro, por aí, son muy importantes são muito importantes, porque fue el mismo tiempo porque foi ao mesmo tempo, no mesmo tempo onde lhe apareceu o arcanjo Gabriel à Virgem Maria, en donde concibió e onde el concebeu Espíritu Santo. do Espírito Por Santo. eso Manu Branham dice que Por isso, o irmão Branham disse nació que por ahí por abril, nasceu mayo, por aí por abril, maio, o sea, es primavera, ou seja, na primavera, mas vejam, abrange até junho, junio 20 y pico, já depois de junho, 20 e cae poucos, para verano. já cai para o Esta mañana verão. habíamos hablado de Que nessa manhã tínhamos falado mayo hasta de maio porque até primavera maio, se mas é extiende que a primavera se estende hasta allá. até lá. Ahora todo eso Agora, tudo isso está mostrando que en el está programa mostrando que no programa divino, divino, vean, es donde vejam, é onde todo lo hermoso de la naturaleza surge tudo o formoso da natureza surge luego de depois do inverno. luego de la gran tribulación Depois da grande tribulação, viene el milenio, en donde todo vem será o milênio, onde tudo será felicidad, paz, regozijo, felicidade, será paz, un reino e será um reino de prosperidad, de prosperidade, será um reino de amor. culmina la obra Dios, Culmina a obra Deus estando nestes corpos nós, esa gran com victoria del amor divino. essa grande vitória do amor divino. Bom, Bendiga y les guarde, y que muchas Deus os gracias abençoe e os guarde. Muito por obrigado vuestra amable atención en esta pela ocasión, vossa amável atenção nessa y así ocasião prepararnos para e assim escuchar nos agora preparar esta para mensagem. escutar agora essa ¿Están mensagem. preparados Estai preparados para la venida del Hijo del Hombre? para a vinda do Filho do Homem. Con nosotros nuestro apreciado Conosco, nosso hermano y apreciado amigo, irmão e amigo, el doctor o doutor Soto William Soto Santiago.